Esse celular pode ter tudo que você precisa por menos de R$ 1.500. Fala pessoal, eu sou a TT e no vídeo de hoje eu quero te contar a minha experiência com o Galaxy A34 5G após esses 15 dias de uso, te falar os pontos que eu achei positivos para o meu uso e também os pontos negativos. Bom, já começando a falar do design desse aparelho, ele se parece muito com seu irmão mais caro, o Galaxy A54. Mas o Galaxy A34 5G, ele vai ter uma traseira em plástico e também as suas bordas, as suas laterais, né, em plástico. Então, esse aparelho aqui, ele é sim um aparelho muito bonito na cor prata, mas ele vai ter essa diferença porque a sua traseira é em plástico. Além disso, em cima você tem acesso aos microfones e aqui embaixo também a 2 microfones e um microfone em cima. E embaixo você já dá de cara com uma coisa que eu acho que é uma desvantagem, que é a falta da entrada P2, tá? Esse aparelho ele tem P67, mas não é por isso que ele não vai ter entrada P2, existem outros modelos que tem P67 e que tem entrada P2. Então, para você escutar suas músicas, ver seus filmes ou até mesmo jogar, você vai precisar de um adaptador USB tipo C, ou então um fone USB tipo C, ou então você vai ter que ter um fone Bluetooth. Eu já utilizo fones Bluetooth há muito tempo, é uma preferência minha, mas eu sei que tem muita gente que também gosta de utilizar fones ainda com cabo. Então você vai ter que sim comprar um adaptador ou já comprar o fone com esse tipo de entrada. Na parte superior, a gente já vai contar com uma vantagem que é a sua bandeja híbrida para você adicionar mais armazenamento. Para mim, que crio conteúdo, principalmente utilizando aparelhos celulares, né, gravando vídeos e tudo mais, eu acho que é muito necessário ter essa memória expansível. 256 GB hoje não são mais suficientes para mim e às vezes sai bem mais caro você investir em um modelo mais caro. Esse meu, ele é na versão de 128 GB com 6 GB de RAM. Tem essa diferença, a versão de 256 GB do A34, ela já vai contar com 8 GB de RAM, mas eu consigo adicionar no meu celular, sim, mais armazenamento, tanto na versão de 128 GB quanto na versão de 256 GB, coisa que nos aparelhos mais caros, como a linha S22 ou S23, você não consegue adicionar mais armazenamento pelo cartão de memória. Bom, ainda no design eu confesso pra vocês que o A34 5G ele chamou muito a minha atenção nessa cor prata. Eu achei ele às vezes mais bonito que o Galaxy A54 que eu tenho aqui, mas é realmente questão de gosto. A traseira dele é em plástico, isso pode ser uma vantagem para quem tem medo de quebrar o aparelho, porque o A54 ele vai ter uma traseira em vidro, mas é uma traseira em plástico que eu percebi também que na hora de você escutar suas músicas ou então de você jogar, o som dele é estéreo, né? Vai sair tanto na parte superior quanto na parte inferior. Só que na traseira dele eu também sinto o som saindo, então já fica aí essa dica de porque a traseira dele é em plástico, então realmente você sente aqui atrás o som dele saindo também. Além disso, a tela do A34 5G é uma tela de 6.6 polegadas e que também é Super AMOLED, então você já vai contar com uma tela de ótima qualidade para um aparelho nessa faixa de preço aqui. O seu leitor de digitais fica embaixo da tela, é um leitor de digitais bem decente, muito bom, mas você também tem a opção de utilizar o reconhecimento facial. Outro ponto interessante dessa tela é que a tela só tem 2 níveis de atualizações. Como assim? Essa tela ela só vai ter 120 Hz para você colocar ou 60. Você não tem aquele modo adaptável que varia de 60 para 120 presente no A54, mas é uma tela muito boa. Eu fiz os testes de bateria, testes de jogos, todos com ele na tela em 120 Hz. Então, realmente é uma tela boa e decente para um aparelho na faixa dos R$ 1.500, que para mim já é um preço muito interessante. E como a gente já mencionou, o valor médio dele é sempre de R$ 1.500 a R$ 1.700, mas o que eu tenho para falar para vocês é que o Galaxy A34 5G, ele é um aparelho que foi lançado a R$ 2.500, então eu acredito que ele já caiu bastante de preço e tá num preço bem interessante. E caso você queira ganhar cashback nas suas compras, principalmente hoje no lançamento desse vídeo, baixe a extensão do Cuponomia. Com a extensão do Cuponomia ou o aplicativo baixando pelo primeiro link na descrição, você vai garantir hoje 20% de cashback nas suas compras da Samsung, gente. É 20% do dinheiro que você gastou voltando para o seu bolso pela extensão do Cuponomia. Então é uma promoção que vai ser por tempo limitado. Eu já estou ensinando para vocês como é que vocês vão baixar. Vocês vão entrar no primeiro link na descrição desse vídeo, vão criar a conta de vocês. Com esse link você já ganha R$5 só para baixar por ele, e aí você vai lá e faz as suas compras. Não tem só a Samsung, tem mais 2.000 lojas online para você fazer suas compras. Eu já testei e eu sei que realmente funciona.
Bom, e voltando a falar do Galaxy A34 5G, eu mencionei que a traseira dele é em plástico. Eu sei que tem muita gente que prefere utilizar o aparelho dessa forma aqui, mas ele ainda vai pegar muita digital, tá? Eu sugiro que vocês usem a capinha como forma de proteção, não só da sua parte traseira do Galaxy A34 5G, mas também das suas laterais, que também são em plástico. Se tratando de câmeras, eu senti que o Galaxy A34 5G ele faz um pós-processamento ruim, se comparado ao A54, que é o seu irmão mais caro. E percebi ainda mais a diferença dos dois em redes sociais. Como vocês estão vendo aí, o Galaxy A34 5G na hora de gravar stories, ele já vai sofrer um pouquinho, tá? Principalmente utilizando a câmera frontal. Se você utilizar a câmera principal, né, a câmera traseira, ele vai se sair um pouco melhor, mas na câmera frontal realmente eu não gosto muito do resultado, principalmente se eu comparar com o Galaxy A54. Mas como normalmente sempre me perguntam muito sobre o desempenho dos aparelhos em redes sociais, eu sugiro também que você me siga lá nas minhas redes, porque cada aparelho que está aparecendo nesses vídeos tem o seu próprio destaque, ou seja, você consegue ver toda a entrega de conteúdo que esse aparelho tem. E quando eu gravo, né, na câmera nativa, eu sempre aviso para vocês, tá? Então é só me seguir lá que você vai ter acesso a todo o conteúdo gravado em tempo real com o Galaxy A34 5G. Além disso, suas fotos fazem um bom trabalho, principalmente em boa luminosidade. O Galaxy A34 5G, ele não vai se sair tão bem assim em baixa luminosidade, né? Então já fica sabendo disso, tanto faz ser nos stories ou na sua câmera nativa, ele vai sofrer um pouco mais. Ele tem um conjunto de câmeras bem interessante, com a sua câmera de 48 megapixels na parte traseira. Mas é aquilo, eu tô falando para vocês, os sensores não são tão bons assim. Nos ambientes menos iluminados as fotos vão ter mais ruído. E aí você tem que ponderar o que você vai querer para o seu dispositivo e para o seu uso. Se você está buscando um aparelho um pouco melhor em redes sociais e também para gravação de conteúdo aqui para o YouTube, Instagram ou TikTok, eu sugiro que você parta para o modelo mais caro, né? Um pouquinho mais caro, a diferença é cerca normalmente de 200 ou 300 reais, é normalmente essa a diferença, que é o Galaxy A54 5G, que tem link aqui na descrição caso você queira comprar tanto o A54 5G como o Galaxy A34. Agora falando em desempenho do Galaxy A34 5G, eu posso te afirmar que esse aparelho me surpreendeu bastante. Já fazia um tempo em que eu não pegava aparelhos celulares com processador MediaTek. Esse aqui tem um Dimensity 1080, que no teste de desempenho do AnTuTu está acima dos 500 mil pontos. Ele consegue rodar jogos muito bem, ficando morno em alguns jogos, né? Tem jogos que realmente ele vai ficar um pouquinho mais morninho, mas pelos testes, nada que me prejudicasse no desempenho ou na longevidade desse aparelho. Outro ponto válido para falar para vocês é que o Galaxy A34 5G que eu tô testando, ele é na versão mais barata, de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento expansíveis com a bandeja híbrida aqui do Galaxy A34. Bom, e agora a gente vai para aquele ponto polêmico que todo mundo gosta de perguntar: como é a bateria do Galaxy A34 5G? Ele vai ter sim 5.000 mAh de bateria e além disso na sua caixa já vem o carregador, mas é um carregador de 15 watts que vai fazer com que ele demore mais ou menos 2 horas de carregamento. Aqui na minha casa eu também já tenho o carregador de 25 watts, então eu sei que mais ou menos a diferença de um para o outro é de 20 a 30 minutos. Então se eu carregar o meu celular, né, o Galaxy A34 5G com carregador de 25 watts, ele vai demorar cerca de 1 hora e 20, 1 hora e 30 minutos e carregando com carregador de 15 watts ele demora cerca de 2 horas. Agora, quanto ao gasto da bateria, eu sei que vocês às vezes não entendem porque o celular de fulano gasta menos e o seu gasta mais bateria, mas basicamente é porque todo o uso é diferente. Até os aplicativos que a gente utiliza, tem aplicativos como jogos que são o PUBG, ele consome mais bateria do seu aparelho e tem jogos que não consomem quase nada de bateria. Isso porque exige um pouco mais do seu processamento, mas se comparado ao Galaxy A54, para vocês terem uma noção, a bateria do Dimensity 1080 vai durar um pouquinho a mais. Nesse caso aqui, no Galaxy A34 5G, jogando Diablo por 24 minutos, ele gastou 8,2% de bateria. Em Speed Fighter, ele gastou 3% de bateria em 25 minutos. E em 18 minutos de YouTube, ele gastou 3,8% de bateria. Então, pelo que vocês estão vendo,
realmente é algo bem fluido, tipo, depende do aplicativo, depende do dia de uso, depende de muita coisa, mas o meu ele dura sim um dia inteiro comigo, fazendo o uso normal, sem ser um uso hard. Não adianta depois você tentar ficar aqui, não, eu vou ficar meia hora jogando, 5 horas jogando aqui um jogo, a bateria vai embora, né? Realmente não tem como, mas sempre tem alguém que diz assim, mas o meu tá gastando muita bateria. Se você tá fazendo um uso intenso, ele vai gastar muita bateria. E se você não tá fazendo um uso intenso do seu aparelho celular, né, no Galaxy A34 5G, e ele tá gastando muita bateria, é bom você ir numa assistência técnica, tá? Então realmente não é normal esse aparelho tá consumindo tanta bateria assim. O normal dele é durar um dia. Beleza? Outro ponto bem válido e interessante que tem no Galaxy A34 5G é o NFC, tá? Não são todos os intermediários que têm NFC, e principalmente nessa faixa de preço aqui, mas o Galaxy A34 5G ele já vai ter isso, que é para você fazer seus pagamentos utilizando só o seu celular, ou então adicionar tickets. É uma tecnologia que está crescendo cada vez mais no nosso país e que tende a crescer mais. Então quando você tem um celular que já está atualizado para esse tipo de uso, você vai conseguir passar alguns bons anos com ele também. Aí, por fim, eu sigo dizendo, o desempenho de câmeras desse aparelho, se comparado ao seu irmão mais caro, o Galaxy A54 vai ser melhor do que o Galaxy A34 nas redes sociais, mas é aquilo. Se você quer um bom aparelho para jogar, o Galaxy A34 5G sim é um ótimo aparelho para jogar. Eu testei, tem teste de jogos aqui no canal que eu já vou deixar aqui em cima para vocês verem também. E também fiz o teste de desempenho AnTuTu e de abertura de aplicativos para você ver qual que é melhor, o Galaxy A34 5G ou o Galaxy A54 5G, que tá passando aqui embaixo. Então não esquece de baixar o aplicativo do Cuponomia pelo link na descrição para você já sair ganhando cashback, né, por baixar o aplicativo, e também para você, né, participar da promoção de 20% de cashback no site da Samsung. Caso você não seja inscrito aqui nesse canal, considere se inscrever, deixar o like nesse vídeo porque eu te espero no meu próximo vídeo.